Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez nós nos reunimos para agradecer ao nosso Deus, para glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nosso Deus nos sustentou mais um dia, nos deu um dia lindo. Nós estamos aqui porque Ele nos guardou, a nós, a nossa família. Isso é motivo suficiente para glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus querido, neste momento queremos te glorificar, meu Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Agradecer por cada oportunidade, Senhor, porque a gente pôde acordar neste dia. Oh, Jesus, nós que não merecemos nada, o Senhor sempre nos dá o melhor, sempre preocupado conosco. Pode todo mundo esquecer da gente, mas o Senhor não esquece, porque o Senhor é um Pai amoroso. Jesus nos ensina a amar como o Senhor ama. Oh, Jesus, só o Senhor mesmo, para nos ensinar, para nos mostrar que podemos amar como o Senhor, apesar de que ninguém conseguirá amar, ter um amor tão grande igual o teu, meu Pai. Pai, eu quero te agradecer neste momento e pedir ao amado Espírito Santo que Ele venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, mais uma vez aqui, reunidos, em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então, todo tempo, o Senhor disse para pregar em todo tempo oportuno. Então, cada oportunidade que a gente tem de falar do amor do Senhor, vamos falar. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, agora eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está aqui no livro de João, no Evangelho de João. João 14, do verso 12 até o 15, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Aqui o apóstolo João que escreveu esses ensinamentos do Senhor Jesus, porque aqui foi o Senhor Jesus falando para nós, Ele disse que nós poderíamos fazer coisas como Ele ou até maiores. Por que ele disse isso? Não é para nos exaltar, porque a gente não pode nada de nós mesmos. Mas Ele disse por causa do Espírito Santo que está em nós, Porque quando Ele morreu e ressuscitou e Ele foi subir aos céus, Ele disse que não nos deixaria sós, que mandaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, que veio, como promessa, e que foi derramado o Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes, e muita gente foi cheia do Espírito Santo naquele dia, Mas Ele disse que nós faríamos coisas grandes se tivesse nele, Porque na verdade não é nós. Ele diz nós, mas é o Espírito Santo, É Deus em nós. É Deus em nós que se dermos ouvidos ao Senhor, se seguirmos os seus mandamentos, se estiver com Ele todo dia, não precisa ser o homem perfeito, que daí a gente lembra do apóstolo Paulo, Quem era o apóstolo Paulo? Antes era um perseguidor de cristãos, prendia, mandava matar, e ele achava que estava certo, então ele fazia coisas terríveis. Mas aquele homem, quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi transformado de tal forma que este homem foi tremendamente usado por Deus, E ainda hoje de manhã eu estava lembrando, da passagem. O apóstolo Paulo foi levado até o céu. Imagina aí um homem ir até o céu, voltar, e ele viu coisas maravilhosas lá que ele não pôde falar. Deus não permitiu que ele falasse. Mas após isso, ele começou a
isso a Bíblia diz, né? É como se que para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Ninguém sabe que situação que foi que ele passou, o mensageiro de Satanás, a Bíblia diz, para que ele não se exaltasse, porque ele viu coisas maravilhosas demais. Mas aí, se a gente voltar lá atrás e olhar a origem de Paulo, quem foi Paulo, né? Um homem falho, um homem que, humanamente falando, era impossível. Mas é desse jeito que Deus faz. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são, pega aqueles que não é e transforma. Não porque é a gente, é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não se trata de nós, se trata de Deus em nós. É o Espírito Santo em nós. A gente vê homens e mulheres pregando a palavra com tanta autoridade, fazendo coisas maravilhosas, mas não é ele, não é ela, não é o ser humano, é Deus. Sempre foi Deus, sempre foi a graça de Deus usando o homem. Então aqui Jesus estava dizendo para nós, né, que nós também faríamos coisas assim, porque ele estava falando do Espírito Santo. Então, irmão, tudo que precisamos é do Espírito Santo. Precisamos da presença do Senhor. Sem a presença de Deus, não adianta o homem querer ir e fazer por conta própria. Ele pode até fazer, mas não vai dar certo. É igual a palavra quando ela é pregada carnalmente, quando o homem está falando, o homem, e não é inspirado por Deus, que é naquele momento, porque toda palavra ela é inspirada por Deus, mas naquele momento não é Deus usando aquele homem, aquela mulher, não vai ter mudança. As pessoas não vão receber da mesma forma, mas quando é o Espírito Santo falando, a pessoa que vai estar ouvindo, ela vai sentir, ela vai saber que ela precisa se arrepender, ela vai se converter dos seus maus caminhos. É o poder da palavra, não é nós. Nós apenas somos instrumentos, né? Que Deus, pela misericórdia dele, nos escolheu para pregar a palavra. Ele poderia muito bem mandar os anjos pregar, pedir para os anjos pregar, mas ele escolheu a gente. Porque somos bons? Não, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então, sabemos que somos filhos de Deus, somos filhos amados do Senhor, mas, irmãos, não somos nós que fazemos as coisas. É o nosso Deus, é o Espírito Santo em nós. Então, por isso que o Senhor falou isso, né? E aqui no versículo 15 ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, como eu vou demonstrar que amo o Senhor? Guardando os mandamentos, amando o meu próximo, porque ele resumiu os mandamentos em dois. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu ser. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, desse jeito que nós vamos provar que amamos o Senhor. Não podemos dizer que amamos o Senhor e detestamos o nosso irmão, a quem nós vemos. Às vezes o meu irmão está do meu lado, eu não suporto o meu irmão, mas eu falo que eu amo Jesus. Que amor hipócrita é esse, né? Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Ah, mas eu não consigo amar. Irmãos, não é fácil, mas pedimos a Deus que Ele dá a todos, né? Pedimos socorro a Ele quando a gente não consegue. Quem nos transforma é Ele, não é mesmo? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é incrível. Ela é simples, mas tem um poder transformador. Então, por isso precisamos pregar a palavra como ela é, sem enfeitar, né? Porque ela por si própria é poderosa. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e branquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, teu filho amado, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui falando a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é rica, que é poderosa, que é viva, que transforma o homem. Senhor, obrigado por este manual que o Senhor nos deixou, que tem me transformado a cada dia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é bom em todo tempo. Pai, neste momento eu quero pedir a tua proteção sobre os teus servos e servas que estão pregando a tua palavra, Pai, nas igrejas, lá fora, em todo lugar, para que o Senhor possa proteger a cada um deles, Pai. Os mensageiros do Senhor, proteja, dê força, dê livramento, dê sabedoria. Pai, conduza os teus filhos para que eles não venham cair em tentação, para que eles não venham cair nas ciladas do diabo, Pai. Protege o teu povo, Senhor. Protege também as crianças, Pai. Nós te pedimos que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os proteja das garras do inimigo, que o Senhor não deixe que nada de errado aconteça aos pequenininhos, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Pai, eu oro também pela minha família, pelas famílias dos meus irmãos, cada um que aqui está ouvindo essa palavra, Senhor. Que só a tua graça, a tua misericórdia nas nossas vidas, Jesus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Nesse momento eu quero agradecer em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.